Meu caro amigo, continuamos estudando o texto de Lucas, que foi escrito, obviamente, por Lucas, para Teófilo, tentando entender, através do que Lucas escreveu, o que ele quis dizer a Teófilo. Ali no versículo 4 do primeiro capítulo de Lucas, ele diz a Teófilo que a intenção desse relato que ele presta a Teófilo é que Teófilo tivesse certeza das verdades que ele aprendeu, né, nas verdades que ele foi instruído. Então é isso que nós percebemos e é assim que nós temos construído cada conversa aos domingos aqui, baseados no texto de Lucas. Hoje nós vamos ali para a história muito interessante que Jesus vive logo após a sua tentação, logo após ser tentado no deserto, e essa descrição está ali a partir do capítulo 4. Nós vamos abordar do 14 ao 30, mas eu não lerei o texto todo, eu vou picotar essa conversa aqui em algumas partes, para que a gente leia, pare e converse, tentando aprender da melhor maneira possível o que está escrito ali por Lucas. É interessante perceber que são momentos, atos, eu escrevi aqui nas minhas anotações, primeiro ato, segundo ato e assim por diante, para que a gente possa realmente compreender da melhor maneira possível, é claro, aquilo que Lucas quis contar para Teófilo, qual é a ideia de Lucas ao escrever essa história a respeito de Jesus para Teófilo. Então vamos lá, Lucas capítulo 4, versículo 14, diz assim: Jesus voltou para a Galiléia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Ensinava nas sinagogas e todos o elogiavam. Ele foi a Nazaré, onde havia sido criado, e no dia de sábado entrou na sinagoga, como era seu costume, e levantou-se para ler. Eu vou chamar isso aqui de primeiro ato dessa história, é justamente o fato de Jesus ter sido levado pelo Espírito Santo a Nazaré. Olha que coisa interessante, o Espírito Santo desce sobre Jesus ali no batismo, o Espírito Santo leva Jesus para o deserto para ser tentado, nós falamos isso semana passada, e o Espírito Santo leva Jesus também para a sua terra natal, na região da Galiléia. Israel é uma terra, digamos assim, vertical. Não é? O território é mais vertical do que horizontal. Quando nós olhamos para o mapa, é isso que nós enxergamos naquela época de Jesus, não é? Naquela demarcação territorial de Israel, naquele momento histórico, é assim que é. E Galiléia está em cima, Galiléia está no norte de Israel, é para lá que Jesus vai levado pelo Espírito, ele vai até a cidade de Nazaré, sua cidade. Lembre-se que Jesus é chamado por muitos de Jesus de Nazaré, até mesmo de Nazareno, justamente por isso, a sua cidade, onde ele cresceu. E ali em Nazaré, Lucas registra que ele visita as sinagogas, e a sua fama cresce, e as pessoas admiram e, inclusive, elogiam Jesus. E diz o texto também que era comum que Jesus fizesse isso. Alguns estudiosos acham, inclusive, que ele fazia isso não só em Nazaré, mas nas cidades vizinhas, tipo Cafarnaum, uma cidade onde Jesus também morou, onde Jesus também viveu, e ele frequentava as sinagogas, e isso, segundo Lucas, era comum. Jesus visitava sinagogas. Jesus orava nessas sinagogas, Jesus compartilhava o texto nessas sinagogas. Interessante nós sabermos que a partir dos 5 anos de idade, um menino já podia frequentar a sinagoga. E com certeza Jesus cresceu e muito da sua formação aconteceu naquela região, frequentando as sinagogas. Lembre-se que Lucas, lá mais à frente, no capítulo 12, Lucas nos diz, aliás, capítulo 2, perdão, Lucas nos diz que Jesus vai a Jerusalém, se separa dos seus pais, lembra dessa história? Ele se separa dos seus pais e ele é encontrado no templo discutindo a lei
com os especialistas, com os doutores da lei. Então Jesus, ele sabia muito bem as particularidades da lei, conhecia tudo isso muito bem. Ele entra na sinagoga, e o costume da época era que o chefe da sinagoga, o coordenador ali das atividades que eram realizadas na sinagoga, ele entregasse o rolo a qualquer homem que se levantasse. Então eles estavam sentados ali, imagine a cena, um homem se levanta. Quando ele se levanta, o cuidador da sinagoga entrega a ele o rolo, a leitura é feita de acordo com a vontade daquele que se dispôs a fazer isso, e caso ele queira, ele pode explanar, falar, ler o texto, não é? E é isso que Jesus faz. Jesus faz isso muito bem, tanto como eu já disse que o texto nos diz que ele é admirado e elogiado pelas pessoas. Ele faz isso constantemente. Guarde, essa é uma informação que Lucas quer que Teófilo saiba, e é claro que ele também quer que nós saibamos. Vamos para o segundo ato desse texto, que é a partir do versículo 17, que diz assim: foi-lhe entregue o livro do profeta Isaías. Abriu e encontrou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Versículo 20, então ele, Jesus, fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele, e ele começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Diante das informações que o primeiro ato que nós lemos aqui nos dá, chegamos ao segundo ato, que é a leitura do texto feita por Jesus. Que texto? O texto de Isaías capítulo 61, para nós hoje, né, gente? Naquele tempo, nada de divisão em capítulos e em livros, nada disso, aliás, de capítulos e versículos, somente o rolo na mão de Jesus. Ele abre, encontra, diz aqui Lucas, o texto que Isaías proclama, o ano aceitável do Senhor. Ele lê esse texto e diz: agora essa situação se cumpriu. É interessante porque ao ler, ele devolve o rolo ao assistente, se senta e toda a atenção vai a ele. O que ele vai dizer? O que ele vai falar? Lembre-se, Jesus era admirado. Vamos aqui esperar um pouquinho, daqui a pouco ele vai dizer alguma coisa muito boa sobre esse texto, e é o que Jesus faz, mas ele surpreende. Jesus diz que naquele texto, Isaías não falava de si próprio, como era a interpretação habitual a partir da leitura daquele texto, mas do Messias, do ungido, o Christos, que viria, Christos no grego, mais à frente, não é? E Jesus era ele mesmo o cumprimento dessa palavra. Esse é o segundo ato que nós encontramos nesse texto de Lucas. Mas vamos ao terceiro ato, capítulo 4, versículo 22. Todos falavam bem dele e estavam admirados com as palavras de graça que saíam de seus lábios. Mas perguntavam: não é este o filho de José? Jesus lhes disse: é claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo, faze aqui em tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Esse é o terceiro ato. Os olhares, eu chamei aqui nas minhas anotações de olhares de repúdio, porque Jesus faz a leitura e explica que ele é o Messias, que aquela palavra profética de Isaías, escrita aproximadamente 700 anos antes de Jesus, estava se cumprindo. O Messias chegou, aquele que declara e que estabelece o ano aceitável do Senhor. Quando Jesus fala isso, aqueles olhares que antes eram de admiração, antes eram de expectativa, se voltam contra Jesus, e eles dizem assim: como assim? Esse aí que está falando essas coisas não é o filho de José? Lembre-se,
Esse é o lugar onde Jesus cresceu. Ele jogou bola nessas ruas aqui, ele empinou pipa nessas ruas aqui, ele aprendeu nas sinagogas, menino correndo para cá e para lá, brincou de pega-pega, essas coisas todas, de esconde-esconde. Ele frequentou essas sinagogas para aprender a lei. Agora ele, tão admirado pelas pessoas, pelo seu conhecimento, chega aqui, abre o rolo, lê a profecia de Isaías e diz que ele é o Messias. Isso causa estranheza. Eu fico imaginando que um burburinho aconteceu ali dentro daquela reunião, e Jesus se antecipa. É isso que ele faz. Quando eles perguntam, mas você não é o filho de José? Talvez não tenham perguntado para ele, mas comentado uns com os outros. Jesus, ele se antecipa com um provérbio daquela época. O médico, deixa eu até ler aqui o provérbio. É claro que vocês me citarão este provérbio: médico, cure a ti mesmo. Faze aqui na tua terra o que ouvimos que fizeste em Cafarnaum. Jesus já se antecipa à cobrança que eles lhe fariam, porque já era sabido que ele fazia milagres, e que em Cafarnaum ele havia feito milagres. Então eles iriam pedir esse milagre a ele, mas Jesus sabia que eles não o aceitariam. Por isso ele declara esse provérbio. Por isso ele diz, um profeta não tem honra na sua terra. Ele sabia que eles não o aceitariam, mas ele sabia também que o que eles não tinham percebido, ou não tinham aberto seus corações para compreender, é que ele era mais do que o filho de José. Para eles era só aquele homem agora, mas que há pouco tempo, até pouco tempo atrás, estava correndo nas ruas de Nazaré. Agora ele é realmente o Messias diante deles, coisa que eles não querem perceber. Mas há um outro ato, o texto continua, a partir do versículo 24, diz assim: continuou ele, digo-lhes a verdade, nenhum profeta é aceito na sua terra. Asseguro-lhes que havia muitas viúvas em Israel no tempo de Elias, quando o céu foi fechado por 3 anos e meio, e houve uma grande fome na terra. Contudo, Elias não foi enviado a nenhuma delas, senão a uma viúva de Sarepta, na região de Sidom. Também havia muitos leprosos em Israel no tempo de Eliseu o profeta. Todavia, nenhum deles foi purificado, somente Naamã, o sírio. Jesus começa a aprofundar a sua conversa. Primeiro ele cita aquele ditado tão frequente na época, e depois ele diz, realmente nenhum profeta é aceito na sua terra, e ele cita os profetas. Ele diz que Elias não procurou as viúvas de origem em Israel no tempo da seca. Isso é bem relevante, gente, bem importante na conversa. Mas que ele procura uma viúva de Sarepta, ou seja, ela não era do povo de Israel, ela era fenícia. O profeta Elias, e é verdade, sabemos disso, Jesus está citando histórias muito comuns naquela época. O profeta Elias, no tempo de fome, não vai a uma mulher judia, ele vai a uma mulher fenícia, de outro povo. Ele também cita Eliseu, que não manifesta o seu poder miraculoso na vida de um general de Israel, mas na vida de Naamã, que era general do exército da Síria. Jesus está falando, sabe sobre o que, gente? Sobre graça. Jesus traz a sua conversa, o seu discurso para graça, porque é isso que a leitura de Isaías está dizendo. A palavra, inclusive, usada por Jesus, que é charis no grego, escrita assim por Lucas, tem a ver com a própria manifestação do Evangelho. É um sinônimo de graça, palavras de graça. Deus quer alcançar todos os povos. Essa é a interpretação genuína e correta do texto lido por Jesus lá em Isaías, hoje para nós capítulo 61. O texto que eles liam na própria sinagoga apontava para a graça de Deus.
não para a exclusividade de Israel. Então, olha que coisa interessante. Jesus lê aquele texto, se identifica com o Messias, como o Messias. Ele diz: esse tempo, o tempo aceitável do Senhor já chegou, e vocês não perceberam que sempre foi assim. Vocês não perceberam que a graça estava presente na atitude dos profetas do Velho Testamento, e que a exclusividade de Israel, a partir de agora, acaba, porque chegou o tempo do Messias estar presente, e digo novamente, o ano aceitável do Senhor chegou. Jesus estava falando sobre o Evangelho, sobre a realidade tão clara para nós hoje. Jesus estava falando sobre graça, é isso. Mesmo diante do repúdio deles em receberem o que ele diz, ele confirma e explana mais uma vez que era sobre isso que Isaías estava falando. Sabemos que a graça sempre esteve presente na relação entre Deus e o homem, né, gente? É isso que nós devemos nos lembrar sempre. Os profetas, eles sinalizam isso quando eles procuram outros povos. Esse personagem apresentado por Isaías, aquele que é o ungido de Deus, ele evangelizaria quem? Os pobres, diz o texto de Isaías. Ele proclamaria libertação aos cativos. Quem seria alcançado pela graça divina seriam os desprezados, os que se encontram doentes. Os sãos, não, mas os doentes. É para isso que Jesus quer chamar a atenção, e é assim que Lucas registra esse texto, para que Teófilo e nós possamos entender. Jesus está falando sobre graça. Com certeza, a ideia de Lucas ao escrever a Teófilo é: em Cristo está estabelecido esse momento gracioso pleno. Ele sempre esteve presente na relação entre Deus e o homem. Aliás, Deus só pode se relacionar com o homem porque quer fazê-lo e porque graciosamente o procura, porque o homem quis se afastar de Deus. O homem quis autonomia, desligamento de Deus, mas Deus, em sua misericórdia e graça, alcança e procura o homem. O que Lucas está escrevendo para Teófilo, ao registrar essas atitudes de Jesus, é que o ano aceitável do Senhor é uma realidade para aquele que está ligado a Cristo Jesus, para aquele que reconhece Jesus como a ligação entre o homem e a Deus. A possível e único caminho a Deus é Ele, e nele nós encontramos graça. É a graça que recai sobre nós. Vivemos hoje a realidade da graça do Senhor sobre nós. Eu vou ler de novo para você, não agora no texto descrito por Lucas, mas no original de Isaías 61, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor. Eu acredito piamente, querido, que somente nele nós podemos desejar e viver um tempo realmente bom, nesse momento difícil que nós estamos vivendo. Porque a realidade da graça, ela é supracircunstancial. Ela não está ligada ao momento que vivemos. Ela não está ligada, por exemplo, a esse momento catastrófico em que estamos todos os dias nos deparando com mortes e mais bagunça e mais descaso com a vida. A graça está acima disso e ela se faz presente nesse ambiente também, é claro. Mas isso só pode acontecer através da ação de Jesus em nós. E nós precisamos nos abrir todos os dias para olharmos para a graça divina e não podemos perdê-la de vista jamais. O ano aceitável do Senhor, o ano da graça do Senhor, anunciado por Isaías, declarado por Jesus como uma realidade para o homem a partir da sua própria pessoa,
chega até nós e nos alcança, a despeito do que vivemos, a despeito do que enxergamos, a despeito do que nos cerca, a despeito das dolorosas perdas que temos nesses tempos, a despeito de qualquer coisa. A graça é uma realidade que pode ser vivida por nós a partir da nossa entrega, a entrega da nossa vida e a fé que precisamos ter em Cristo como realmente aquele que nos liga a Deus. Graça. Quando comecei a preparar essa conversa aqui junto com os meus amigos, a gente chega a um denominador comum, mas cada um escolhe o seu próprio caminho para conversar aqui com a comunidade. Escolhi o meu caminho e pensei, qual o nome que eu vou dar para essa conversa? Tenho um pouco de dificuldade, digo para você, de vez em quando, para fazer isso, mas eu não pude achar outro nome a não ser graça, graça e mais graça. Porque é isso que Jesus está apresentando naquele dia na sinagoga. Mas essa história não acaba por aí. Tem um quinto ato. Uma quinta parte dessa história que nos é descrita a partir do versículo 28. Sabe o que diz lá? Todos os que estavam na sinagoga ficaram furiosos quando ouviram isso. Levantaram-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o topo da colina sobre a qual fora construída a cidade, a fim de atirá-lo precipício abaixo. Mas Jesus passou por entre eles e retirou-se. O quinto ato, o povo quer matar Jesus. Não é surreal você pensar nisso? Para a nossa realidade, talvez sim, mas para eles, não. Porque o povo fica irado, do amor ao ódio, eles como que virassem uma chave em um minuto. Aqueles mesmos que tanto elogiavam e admiravam Jesus, agora querem levá-lo e matá-lo, é o que diz aqui. Essa reação, ela advém da apresentação para eles da graça. Por que esse pessoal ficou tão bravo assim, gente? Já parou para pensar? Por que eles ficaram tão irritados? Por que eles queriam agora matar Jesus? Se, como eu disse agora há pouco, estavam elogiando, estavam admirando, porque Jesus falou sobre graça. Não é interessante? O que Jesus disse ameaçava aquele pessoal. Ameaçava a exclusividade de Israel. Por isso houve essa reação. Na verdade, Israel sempre foi abençoada e constituída pela graça. Israel esqueceu que sempre foi por graça. E esse pessoal que estava na sinagoga, quem eram? Era o povo de Israel, que se esqueceu que sempre foi por graça. Israel se esqueceu que Noé foi salvo do dilúvio por graça. Israel esqueceu que Ló foi salvo da destruição de Sodoma e Gomorra por graça. Israel esqueceu que Moisés teve um conhecimento pessoal a respeito de Deus e dos seus caminhos por graça. Israel se esqueceu que a presença de Deus junto a Israel na sua saída ali do Egito, no Êxodo, foi por graça, que o perdão dos seus pecados acontecia por graça. Israel esqueceu que foi a graça que a escolheu para ser herança bendita. Israel esqueceu que até no cativeiro o remanescente foi preservado por graça. Israel esqueceu que tudo foi por graça. Tudo foi por graça. Ao esquecerem que tudo foi por graça, as palavras de Jesus não cabem. As palavras de Jesus ofendem. As palavras de Jesus enfurecem, trazem ódio. E essa é a percepção que acontece na vida daquele, essa é a realidade, essa percepção, essa é a leitura de alguém que flerta com a religião ou que está enfiado dentro da religião humana.
e não percebe que tudo é por graça, quando o assunto graça lhe é apresentado. O assunto graça, a gente sabe que é muito falado, mas pouco vivido nesse tempo que a gente vive. A graça, ela não é aceita no meio evangélico como se diz que é. Essa é a verdade que nós, infelizmente, precisamos nos lembrar. Ela fere projetos, ela desmonta a meritocracia. Nós, frequentemente, nos esquecemos que tudo é por graça, como aquele pessoal que estava ali junto com Jesus na sinagoga. Talvez seja importante para nós lembrarmos de versículos, de textos que falem isso mais explicitamente. Talvez os textos lá dos profetas, eles tenham que ser interpretados assim. Ok, então vamos ao Novo Testamento. Lembre-se, por exemplo, do que Paulo diz em Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Jesus Cristo, nosso Senhor. Graça. No pensamento humano, graça é uma coisa injusta. Como alguém pode receber aquilo que não merece? O assunto graça não é só difícil de ser assimilado pelo pessoal que estava na sinagoga com Jesus, mas por muitos nesses 2000 anos de evangelho. Hoje nós temos um grupo chamado evangélicos. Os evangélicos têm um problema com a graça. Eles pregam sobre a graça, eles falam sobre a graça, mas eles não a vivem e não a conhecem, porque ela não faz parte da realidade de pensamento deles. Vamos nos lembrar o que Paulo diz em Romanos 3, 23? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Essa é a Bíblia que os evangélicos leem, mas não entendem. Não é interessante que os religiosos que estavam ali junto com Jesus, eles faziam a mesma coisa? A religião, ela distorce o próprio texto bíblico para que os seus fundamentos e valores tenham uma base. Aquelas histórias de Elias e de Eliseu e de tantas outras presentes, lá no texto que eles liam na sinagoga, falavam sobre graça, mas eles não queriam ouvi-la ou perceber assim. Falavam sobre a expansão do reino de Deus, a chegada, melhor dizendo, do reino de Deus, mas eles não queriam perceber assim. Merecer é o caminho da religião. Há uma outra história, fiquei pensando essa semana, aliás, várias apontam para a graça de Deus, mas uma delas me lembrei aqui, é muito significativa, a história de Jonas. Lembra? O livrinho de Jonas, curtinho, ele conta uma história interessante. Jonas era profeta do Senhor, e ele foi escalado por Deus. Chegou a sua vez, Jonas, vai pregar lá em Nínive. E você lembra o que acontece? Ele não quer ir, ele vai para Tarsis. Aquela coisa toda de ele ser jogado no mar, o peixe engoli-lo, uma resistência. Por que Jonas não queria pregar em Nínive? Porque Jonas sabe que Deus é gracioso. E os ninivitas eram conhecidos pela sua violência contra os povos que atacavam. E Jonas, como que dizendo: Senhor, eles não merecem. Como é que eu vou pregar para esse povo que não merece? Olha só, eu não vou colocar no texto, mas eu tenho anotado aqui a oração de Jonas sobre isso. Ele diz assim: foi por isso que eu me apressei para fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que prometes castigar, mas depois te arrependes.
Foi por isso, Deus, que eu não quis pregar para os ninivitas, porque eu sei que o Senhor é Deus gracioso. Uma história dessa não era interpretada, vista, percebida de maneira correta, porque a religião trabalha sempre com o mérito e nunca pela graça. A graça abre porta aos desprezados. A graça recebe aqueles que são rejeitados, mas a religião sempre quer criar hierarquias. Quem merece, quem faz por merecer a subir na pirâmide hierárquica que a religião cria. A religião quer colocar todos em um sistema de mérito e medir e classificar cada um por aquilo que pode ter, fazer, realizar ou, pior ainda, dar. A religião caminha por essa perspectiva e por essa ótica. Quem nós somos? O Israel do Senhor? Era o que aqueles povos, melhor dizendo, aquelas pessoas pensavam. Quando Jesus anuncia, chegou o ano aceitável do Senhor, agora essa ideia de Israel ser VIP acabou. Agora é para todo mundo. Agora as coisas vão ultrapassar os muros de Jerusalém, as fronteiras de Israel, e todos serão bem recebidos. Como assim? Para de falar isso. Você está louco? Os únicos que merecem somos nós. Era o que Israel pensava, é o que muitos pensam. A graça coloca todos os pecadores diante da mesa do Cordeiro. A graça dá acesso a todos. E é claro que ela é péssima para a religião, que quer criar níveis de acesso, comercializar isso, se realizar nessa ideia equivocada a respeito de como Deus age na vida do homem. A graça não é exclusivista, a religião é exclusivista. Jesus, ele leva o reino para fronteiras além de Israel. E ele nos faz entender que agora não é o Israel étnico, o Israel pátria, que aliás é a palavra usada lá no termo pátria, no termo terra, utilizada por Lucas aqui. O reino de Deus não é uma etnia. A idolatria a qualquer tipo de etnia e a exclusividade de qualquer tipo de etnia é contrária ao que o Evangelho nos apresenta. E é assim que Ele quer que nós nos relacionemos com o Evangelho, sempre percebendo que é por graça, não por uma escolha étnica, não por uma capacidade humana, não por ter ou não ter, não por nada que tem a ver conosco, sempre é por Deus. O ano aceitável do Senhor chegou. Hoje, nós precisamos nos lembrar, portanto, irmãos, que somos salvos pela graça, livres pela graça, amados sem merecer, e que os outros também são. Talvez essa seja a maior lição dentro de uma história como essa. Lucas está dizendo: Teófilo, preste atenção. Não tem nada a ver com o homem, tem a ver com o que Deus fez. Tem a ver com o Cristo que se sacrifica por absolutamente todos e equipara a todos como pecadores que são amados por Deus. Então, essa lição se expande em pensarmos que somos realmente seres imerecedores, mas amados por Deus, já que o ano aceitável do Senhor já chegou. Mas também nos cobra, para não sermos como eles, que quiseram matar o Cristo que anunciou: chegou o ano aceitável do Senhor.
Falavam, mas não viviam. Muitos hoje, como eu disse, falam, mas não entendem e não vivem isso, e querem sempre viver alimentando o sistema religioso da meritocracia. Se é para mim, é para todos. E não é para mim porque mereço, mas porque sou amado mesmo indigno como sou, e assim é com todos. As portas do reino estão abertas a todos. Não devemos, portanto, nos tornar juízes e senhores do reino de Deus, controladores do reino de Deus, dizendo eu posso porque eu sou bonzinho, ou porque eu nasci num lar cristão, ou porque eu vou para a igreja todo domingo, ou ia, né? Agora mudou tudo isso, ou porque eu leio a Bíblia direitinho, ou porque... Não é porque nada meu, não é porque nada seu, tudo é por Ele. Desconstruindo essa percepção de que eu mereço, porque ela não existe, e de que tudo é graça sobre a minha vida, quem sabe esse seja o caminho para a gente perceber que para os demais também é graça. Assim como foi com a gente, assim é com todos. Que venham todos, porque o ano aceitável do Senhor chegou. E que não estejamos nós presos aos valores da religião. Que não sejamos gente que desenvolve relações por mérito, porque isso é coisa do reino dos homens, que penetra a religião e converte a religião numa máquina de machucar gente. Quem merece, aos meus olhos, a minha avaliação, vem para cá. Quem não merece, vai para lá. Até que aquele que merece é violentado no que pode dar, no que pode gerar, no que pode contribuir, e depois também é apartado, coisa de máquina religiosa, que talvez você conheça bem, como eu conheço bem. Graça, graça, graça e mais graça, graça, graça e mais graça, foi ela que nos alcançou, é através dela que nós podemos viver a vida no reino de Deus. Que o Senhor abra os meus olhos hoje, é a minha oração, querido. Que o Senhor abra os teus olhos hoje, é a minha oração também. Que seja a tua, é a minha expectativa. E que seja a nossa oração, como comunidade da fé. O cuidado que nós devemos ter, e já encerro minha conversa com você aqui, é que vivamos as realidades do reino, que é graça, e que joguemos para longe de nós o máximo possível, e olha que essa é uma luta constante, toda a pretensão de controle, toda a pretensão de nos relacionarmos por mérito, por interesse, e assim sejamos uma comunidade de fé, que vive dentro dos valores do reino de Deus. O ano aceitável do Senhor já chegou. Essa é uma boa notícia para nós. Querido Jesus, obrigado por essa manhã. Meu pedido, finalizando esta conversa com os meus irmãos, é que o que Lucas quis ensinar para Teófilo, para que ele guardasse no seu coração e tivesse certeza das coisas que ele já tinha ouvido, também aconteça com a gente. Quantas vezes ouvimos sobre graça, cantamos sobre graça, lemos sobre graça, mas às vezes um monstro da religião meritocrática nos alcança, o demônio de um discurso que se distancia da prática alcança a gente. O nosso coração corrompido por isso nos protege, Jesus, e alivia o nosso coração em nos lembrarmos que o ano aceitável do Senhor chegou, que a graça está sobre nós. Aleluia. Que não é por nada que eu faça, não é por nada que eu realize, nem por nada que eu mereça,
mas é pela tua graça que eu sou alcançado, é por tua graça que eu sou inserido na videira verdadeira, é na tua graça e através dela e da ação do teu Espírito que eu posso frutificar. Só por ti, Jesus, só pelo teu amor e graça por mim que tudo isso acontece, e que tudo isso acontece com os meus irmãos que estão orando comigo aqui. Faz de nós gente que empurra para longe a religião. Faz de nós gente que não se relaciona por mérito com os outros. Faz de nós gente que se percebe pecadora, mas abraçada pela graça, para que assim nós percebamos os demais. Faz da nossa comunidade da fé, uma comunidade pautada na graça, que essas portas, e mais, que esses corações, que o nosso coração esteja escancarado a todos, que venham, falidos como nós somos, perdidos como nós éramos, atrapalhados na vida como nós também éramos, recebidos pelo Senhor como nós somos e fomos, sentados à mesa da graça, como o Senhor nos permite viver por tua graça e misericórdia. Obrigado, Senhor. Faz essa conversa sair da mente e descer para o nosso coração e para a nossa vida. Obrigado por esse domingo, muito obrigado por essa conversa, muito obrigado por essa semana que virá. Dá-nos graça, Senhor, para mais uma semana, graça e graça nesse tempo tão difícil. Sustenta-nos na força do teu poder e nos ajuda. É a minha oração nessa manhã, em nome de Jesus Cristo, o Senhor gracioso, o nosso Senhor gracioso, é em nome dele que eu oro. Amém e amém.